Pedro, hoje no nosso site está destacada uma reportagem da Opera Mundi, né, um artigo do Zé Disseu, em que ele fala que o governo Lula está perdendo a batalha da narrativa e da comunicação. Tá aí a imagem do José Dirceu, que fez um evento, um jantar essa semana, comemorou o aniversário, e no nosso site tem o link para quem quiser acompanhar o texto todo. Mas ele diz que o governo está perdendo a batalha da narrativa e da comunicação. É mais ou menos nessa linha que você estava falando, né? Concorda com ele nesse aspecto? Perfeito, perfeito, Diego. E ele traz um ponto muito importante, e aqui é necessário ressaltar isso. As redes sociais elas têm um papel quase que unicórnio, né? Seja nas eleições do Trump, seja em eleições europeias, de quando tudo dá ruim e a gente não consegue necessariamente explicar o que aconteceu, fala-se que foi a comunicação. Hoje, atualmente, são as redes sociais. Então, o Zé Dirceu ele pontua ali que não dá para dizer que é um problema apenas de comunicação e que isso seria tapar o sol com a peneira. Mas é verdade também que as redes sociais e a comunicação elas refletem um pouco dessa dificuldade que o governo federal hoje tem, que é de definir pautas, de definir quais são as suas frentes de atuação, pelo simples fato de, acredito eu, uma diferença talvez geracional ou de concepção do que são as redes sociais. Né? Essa ideia de que muitas vezes o Lula expõe isso, de que precisa mostrar o que foi feito, ou precisa explicar o que foi feito em uma publicação, em um conteúdo, isso não vai acontecer. As redes sociais, elas dependem desse flow, né? Elas dependem dessa construção, dessa linha histórica, que vai contar uma história diversas vezes, não necessariamente essa história vai colar agora, mas lá na frente ela possa produzir resultados. A oposição fez isso com a questão dos alimentos e da inflação. A oposição bate na questão da inflação por alimentos desde o meio do ano passado. E esse tema foi gerar um buzz nas redes sociais, para além do bolsonarismo, apenas no começo desse mês. Então foi uma construção aqui de quase um ano, né, que a oposição apostou nas redes sociais para tentar desgastar o governo. Então, talvez seja essa compreensão de redes sociais que em determinados momentos faltam. Não vai ter uma bala de prata da comunicação, não vai ser uma peça do Lula correndo que vai mudar os rumos da aceitação do governo na população. É bem mais complexo que isso. Pedro, eu queria que você me ajudasse a entender uma coisa que aconteceu comigo outro dia. Eu escrevi uma coluna sobre o golpe militar de 64, que eu sou contemporâneo, eu comecei a trabalhar em jornal junto com o golpe, né? Eu fiquei impressionado com os comentários que entraram na coluna. 90% era defendendo o golpe, a ditadura, o Bolsonaro e tal, e 10% de críticas à ditadura. Como é que você, como estudioso, explica esse fenômeno? Né? Porque a grande maioria dos brasileiros nem sabe, não lembra, não estava vivo naquela época. Como é que tem esse apoio popular até hoje? Como é que você pode explicar isso? Perfeito, Ricardo. Eu observo muito, eu tenho alguns tipos de monitoramento que são focados essencialmente em análise de notícias, de comentários em notícias, de como as pessoas interagem com isso. E é muito comum observarmos alguns temas que não necessariamente eles refletem o que a população como um todo pensa, mas eles indicam que apenas um agrupamento está interessado nesse Isso. momento, nesse debate de forma ativa. E o que eu observo com relação a esse debate sobre o golpe é justamente isso. Quando a gente fala dessa frente ampla, né, que fez a eleição de 2022 nas redes sociais, principalmente pensando na campanha do Lula, é um agrupamento que, em grande parte, está cansado de debater política. A gente vem de um cenário politicamente tenso, se pararmos para pensar, talvez desde 2013, 2014, né, que tem de fato uma catarse com a eleição do Lula em 2022, e nas redes sociais a gente observa um recuo, né, do volume de usuários debatendo. A gente vê um volume muito maior hoje falando sobre Big Brother, falando sobre futebol, campeonatos estaduais, porque as pessoas estão de fato cansadas. Isso não quer dizer que quem está do lado de lá, quem está do lado do bolsonarismo, defensor do golpe, tenha virado maioria. Não é o caso, mas eles têm uma capacidade de atuar, Ricardo, de uma maneira que eu chamo de matraca. Matraca era um objeto que os paulistas usavam para emular que eles tinham munição, quando eles não tinham. Né? Então, o bolsonarismo ele emula muitas vezes essa invasão por quantidade para emular uma qualidade no volume de usuários que talvez eles tivessem. Perfeito. Então, essa atuação em manada, ela busca muitas vezes passar essa impressão de que, meu Deus, né, todos estão apoiando o golpe de 64, quando na verdade é algo muito bem pensado por eles para poder passar essa percepção na sociedade.